mais um Sociedade Civil. Nesta nossa emissão vamos olhar para um conceito que não é recente e que deve estar patente no nosso dia-a-dia. Estou a falar-lhe de ecologia urbana. Afinal, como é que nos movimentamos e como é que podemos ser mais felizes com a paisagem que nos envolve? Vamos falar sobre esta matéria no nosso programa de hoje. Começa, como sempre, com boas notícias. Hoje o desafio foi lançado ao Rui Cavaleiro, que pertence ao Gabinete de Imprensa da Comissão Europeia. Olá, Rui Cavaleiro, muito obrigada por estar aqui hoje connosco, até porque há, apesar de tudo, e sempre que se fala da Europa, parece que estamos a falar literalmente de um bicho-papão, há, Rui Cavaleiro, boas notícias no que diz respeito, nomeadamente ao programa Erasmus. Exatamente. Esta primeira boa notícia tem a ver com a juventude e com o facto de a crise um dia passar. E nós queremos que a juventude esteja apta para responder aos desafios do crescimento e da economia. Em 2020, 35% dos postos de trabalho têm que ser preenchidos por trabalhadores altamente qualificados, ou seja, com pelo menos um bacharelato. Isto quer dizer que temos, efetivamente, que investir no ensino, na formação e também de baixar a taxa de abandono escolar, que na Europa ainda é do nível de 14%, muito elevada. Portanto, a Comissão Europeia anunciou um programa ambicioso de formação para a juventude. Como sabe, havia vários programas, o Erasmus era um deles, mas havia bastantes mais, que deram os seus frutos. Quer dizer, houve muitos jovens portugueses que beneficiaram de uma formação noutro país e também muitos estrangeiros que vieram para Portugal e viram como é que nós trabalhamos, como é que nós pensamos. E todos eles, além disso tudo, tiveram uma coisa muito importante, que foi trabalhar noutras línguas, que é algo fundamental para a Europa. Portanto, lançamos um novo programa, Erasmus para Todos, que vai atingir 5 milhões de jovens. E também 1 milhão de formadores, professores e outra gente que trabalha no ensino. Duas novidades importantes relativamente a este assunto. Primeiro, vamos dar garantias bancárias para os jovens que quiserem fazer mestrado. O mestrado é uma coisa que fica caro aos jovens e aos pais, quando eles querem estudar no estrangeiro. Então, conseguimos um esquema através do Banco Europeu de Investimentos, em que vai haver uma linha de crédito para os jovens que farão mestrados noutros países. Muito bem. Um segundo ponto importante, criámos 400 alianças do conhecimento. O que é que isto é? São plataformas de institutos, universidades, escolas, polos tecnológicos com empresas. Nós notamos que, contrariamente a outros países, por exemplo, aos Estados Unidos ou outros altamente inovadores, falta ligação entre o mundo do ensino e o mundo do trabalho, o mundo empresarial. Portanto, vamos apostar nesse aspecto e espero que muitos jovens, o programa é de entre 2014 e 2020, vão beneficiar efetivamente desta formação. Eu acredito que sim. Nós estamos a preparar um programa, mais uma vez, olhar para as questões europeias, obviamente com um olhar mais atento para esta dependência económica, mas vamos, sobretudo, também partilhar boas notícias no que diz respeito à Europa. É o caso da campanha que prossegue até 2013. A campanha Os Ex-Fumadores São Imparáveis e pelo menos 6 mil jovens portugueses pediram ajuda online para deixar de fumar. Exatamente. Esta campanha consiste numa plataforma online em que existe um coach, um iCoach. Ou seja, as pessoas que querem deixar de fumar inscrevem-se nessa plataforma, fazem um questionário onde é avaliada a sua dependência relativamente ao tabaco e depois cumprem um programa interativo que mede os seus progressos. Como disse a Fernanda, 6 mil portugueses já estão registados nessa plataforma e os dados que temos até agora são muito positivos. Cerca de 30% das pessoas que se integram neste programa conseguem deixar de fumar. Portanto, se calhar às vezes até têm algum preconceito em ter ajuda do outro lado, com outra pessoa, e se calhar online até acaba por ser uma plataforma mais divertida, mais dinâmica, se calhar, não é?
Exatamente. Portanto, os fumadores são imparáveis, também Unstoppable Portugal. Exatamente. É muito fácil chegar à internet a esta plataforma. Deixe-me só dar alguma informação também sobre o tabaco, porque o tabagismo continua a ser a causa de morte evitável maior em toda a Europa. Portanto, por ano morrem 650 mil pessoas por doenças devido ao tabaco. Já foram feitos muitos progressos, portanto, a legislação de 2001, que não permite fumar em locais públicos, a publicidade ao tabaco está proibida, as advertências que agora têm que ser feitas. De qualquer maneira, ainda há algumas diferenças de aplicação desta legislação entre os países. Claro. A legislação em Portugal e em Espanha é diferente, portanto, mesmo de fumar. Atravessa a fronteira. Exatamente. Ora bem, o que nós dizemos é que, exatamente, é que a saúde pública não tem fronteiras. Exatamente. E que um cidadão deve estar igualmente protegido se estiver em Portugal, em Espanha ou na Bélgica. Qualquer outro país. Portanto, vamos rever essa diretiva em 2012. No sentido, esperamos, de uma maior unificação. Lançámos uma consulta pública e tivemos 85 mil comentários, que agora vamos ter que tratar. Muito bem. E já que falamos em segurança e porque estamos numa época em que o Pai Natal tem muito trabalho, a Comissão Europeia decidiu também dar uma ajudinha com a campanha europeia de segurança dos brinquedos, isto para garantir que os brinquedos vendidos na União Europeia continuam a cumprir as normas de segurança que são das mais rigorosas em todo o mundo. Exatamente. Eu acho que, relativamente à generalidade dos produtos, nós podemos dizer isso. Medicamentos, cosméticos, alimentos, os produtos na Europa são os mais seguros que há no mundo. Mas nos brinquedos nós aplicamos novas regras e fazemos controlos e temos agora a certeza que os brinquedos são efetivamente os mais seguros de todo o mundo. Vamos também fazer uma campanha a explicar uma coisa simples, que é que, efetivamente, a segurança do brinquedo depende do brinquedo em si, mas também da maneira como ele é utilizado. Do brinquedo, exato. Da idade da criança e da vigilância que, enfim, os pais ou as outras pessoas exercem quando a criança está a brincar. Portanto, esta campanha vai ter lugar em algumas lojas que se juntaram a este programa, em televisões. Fundamentalmente, o que nós dizemos recomendamos que comprem brinquedos com a marca CE, que quer dizer Conformidade Europeia, que quer dizer que o fabricante se compromete a aplicar todo um conjunto de normas relativas à segurança do produto, que se deve ter bastante cuidado com os brinquedos, com as peças pequenas e destacáveis, principalmente para as crianças de menos de 3 anos, têm aquela tendência de levar tudo à boca e, portanto, podem ser asfixiados. Mas há, Rui, a probabilidade ainda de encontrarmos brinquedos à venda que não tenham a marca CE. É verdade. É legal. É legal, é legal. Portanto, a única coisa que nós fazemos é recomendar que escolham com a marca CE, ou seja, em conformidade com todas estas regras que são das mais rigorosas da Europa. Rui, para terminar, e vistas que estão dadas todas as boas notícias, outra boa notícia tem a ver com o arranque do Ano Europeu do Investimento Ativo e do Diálogo entre Gerações. É também mais um desafio para a Comissão Europeia, nomeadamente aqui em Portugal. Exatamente, eu acho que foi muito bem escolhido, depois do Ano Europeu do Voluntariado, trazer de facto para o debate político e para a atuação da sociedade civil este tema, porque mexe de facto com a situação real e concreta de uma sociedade cada vez mais envelhecida. Sem dúvida. Vamos tratar também desse tema aqui no Sociedade Civil. Rui Cavaleiro, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco, em nome do Gabinete de Imprensa da Comissão Europeia, a relatar-nos estas boas notícias também relacionadas com este espaço comunitário. Nós avançamos com o acordo ortográfico e logo a seguir vamos explicar-lhe então que conceito é este da ecologia urbana. Oi, a saudação é informal, veio do Brasil, mas oi é também um ditongo. Vamos ver os casos em que se elimina o acento agudo nas palavras graves, que têm como sílaba tónica o ditongo oi. Alguma paranoia? Nenhuma. O que o acordo ortográfico obriga para as pessoas já alfabetizadas é um pouco de atenção. Quem ficar a giboiar tem sempre o confessor ortográfico no portal da língua portuguesa e dos corretores ortográficos já disponíveis. Mas muita atenção! Esta alteração só abrange as palavras graves, com sílaba tónica no ditongo oi.
E já sabe que hoje vamos falar sobre este conceito que não é propriamente novidade, mas que tem de ser tratado nos dias de hoje. Estou a falar-lhe de ecologia urbana. Em 2009, 13 universidades portuguesas juntaram-se para criar um doutoramento em parceria. A Universidade do Porto, de Coimbra e a Técnica de Lisboa estão a estudar as 3 cidades onde estão localizadas. Um exemplo de como a ecologia urbana e também a arquitetura paisagista podem estar de mãos dadas. Isto serviu de mote também para uma conferência que decorreu na Fundação Carlos de Gulbenkian no final de novembro, a semana passada, portanto, juntando 10 oradores, 6 nacionalidades e, sobretudo, implementando a participação pública nas diferentes e multidisciplinares estratégias do planeamento paisagístico. 10 oradores de 6 nacionalidades diferentes participaram na semana passada numa conferência sobre arquitetura paisagista e ecologia urbana. A Fundação Carlos Gulbenkian acolheu o evento internacional com o título Novos Paradigmas de Planeamento da Paisagem, abordagens multidisciplinares de participação pública. Tema que em 2009 juntou 3 universidades portuguesas, Universidade do Porto, Coimbra e a Técnica de Lisboa, num programa de doutoramento em arquitetura paisagista e ecologia urbana. Iniciou-se já há 3 anos. No primeiro ano começou em Lisboa, no segundo ano na Coimbra e agora está no Porto. Cada ano elegemos uma área de estudo, uma paisagem de eleição para cada ano, com os seus problemas próprios específicos, muito orientados para os problemas urbanos, para os problemas metropolitanos. Em Lisboa estivemos a olhar para a margem sul. Em Coimbra olhamos para Coimbra e a sua envolvente imediata do Baixo Mondego, enquanto que no Porto estamos a trabalhar a chamada Bacia de Rio Tinto. Em Portugal, o primeiro curso de arquitetura paisagista surgiu em 1940 no Instituto Superior de Agronomia, que hoje integra a Universidade Técnica de Lisboa. Mais recente é o tema da ecologia urbana. Que olha especificamente para as soluções que a ecologia nos traz para a resolução dos problemas da cidade. Ou seja, não esquecemos que a cidade é um tecido vivo. Tanto falo num ciclo da água, como falo das espécies em presença da biodiversidade em meio urbano. Como é que todas essas dinâmicas se perpetuam e, de facto, o tecido urbano não pode ser um tecido de rupturas tão drásticas como por vezes tem sido. Nos últimos 30 anos, as cidades portuguesas assistiram a mudanças significativas. Foram fragmentadas, perderam identidade. Na última década, na cidade do Porto, a rede viária e a rede do metro transformaram a realidade da população. Veio transformar por completo as nossas vidas. Nós hoje chegamos em 40 minutos, pode-nos demorar a atravessar de uma ponta à outra da cidade do Porto, aquela dentro do seu limite administrativo, e eu em 40 minutos ponho-me em Braga. E, portanto, percorri cerca de 80 km. Portanto, estamos a falar de novas realidades. E é dentro destas novas realidades que nós vamos viver e construir os tais novos paradigmas. E, portanto, antevejo cidades muito mais inovadoras, cidades que se vão sentir menos periféricas. Em Lisboa, Porto e Coimbra, estes projetos de doutoramento realçam a importância de conservar áreas de grande valor ecológico. Contam com a colaboração e experiência de Carl Steinitz, que durante 40 anos se dedicou ao ensino da arquitetura paisagista na Universidade de Harvard. Também ele participou na conferência que a Gulbenkian acolheu no passado dia 29 de novembro. Em Portugal existem alguns exemplos da intervenção humana na paisagem. É o caso do Pinhal de Leiria, mandado construir pelo rei Dom Dinis e que é ainda hoje a área florestal pública mais significativa para a produção, recreio e defesa das areias do litoral. Em Lisboa, o Parque de Monsanto e o bairro dos Olivais resultam de uma ação de renovação urbana levada a cabo por Duarte Pacheco, antigo Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa nos anos 30 e 40. Exemplos de como dar mais vida às cidades de um país que em 2005 ratificou a Convenção Europeia da Paisagem.
E este então o nosso tema principal para o programa desta quarta-feira. Connosco também a arquiteta paisagista e professora de arquitetura na UTL, Cristina Castelo Branco. Muito obrigada, Cristina. Esteve também diretamente envolvida nesta conferência, que fizemos aqui este pequeno enquadramento, mas eu acho que era importante percebermos também estas conversações ao longo destes anos, entre estas que são as 3 maiores cidades de Portugal, e de que forma é que este projeto piloto, no fundo, este laboratório, vai servir para depois alargar todo este conceito ao país. Ora bem, esta ideia de fazer um doutoramento decorre muito deste novo processo de Bolonha, que nos empurrou, digamos, a chamar àquilo que eram licenciaturas, passámos a chamar-lhes mestrados, porque efetivamente o nosso curso com 5 anos era um mestrado. E tive essa experiência porque quando fui fazer um mestrado para a América, acabei por fazer 2, porque efetivamente havia uma preparação muito boa, sobretudo da parte científica, se quiser, do Instituto Superior de Agronomia, não é? Portanto, esta ligação ao processo de Bolonha levou-nos a fazer um doutoramento. Ora, para fazer um doutoramento temos de ter 16 doutorados, pelo menos. Não há, e nós sabemos que estavam dispersos pelas universidades. Portanto, a ligação e o desafio que se fez, e foi o professor Marçal Grilo que nos sugeriu avançarmos para essa pequena linha do decreto-lei que dizia façam doutoramentos em associação. E fizemos uma coisa que é engraçada, porque tradicionalmente as universidades vivem umas contra as outras para reter os seus melhores alunos e reter os melhores professores. Portanto, fizeram um exercício de sociedade civil? Contrário. Por uma questão de escassez de meios, nós em arquitetura paisagista, neste momento no país, temos poucos arquitetos paisagistas doutorados. E metade estavam no Porto, há também em Évora, mas menos, e havia Lisboa também. E resolvemos juntar a parte da ecologia, visto que é muito forte, e a arquitetura paisagista, que não está em Coimbra como licenciatura, nem como mestrado, fomos buscar o reforço com a professora Helena Freitas, e quando digo fomos, Lisboa e Porto, que têm já a tradição da arquitetura paisagista, e reforçámos a ecologia urbana, que tem uma importância capital, como sabemos, e que é um entrosamento muito forte na nossa prática profissional como arquitetos paisagistas. Nós trabalhamos no meio urbano, como trabalhamos no meio rural e na grande paisagem. Sem dúvida. Connosco temos também a nossa parceria com a Liga para a Proteção da Natureza e, como convidada, a engenheira do ambiente Helena da Silva Farral, professora também na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Helena, muito bem-vinda a esta nossa emissão. E o que é que, no fundo, distingue a ecologia urbana da outra ecologia, chamemos-lhe assim? De uma forma muito sintética, eu diria que 2 aspectos fundamentais. O primeiro é que nós estamos num sistema, num ecossistema, que tem uma particularidade muito grande, que é mais simples que os restantes, na medida em que é dominada por uma espécie, que é a espécie humana. No entanto, existem outras espécies das quais a espécie humana depende e com a qual tem que conviver. Assim como a professora Cristina Castelo Branco tinha referido e muito bem, toda a questão da área natural que desempenha um papel fundamental para a própria cidade em termos dos benefícios que confere à cidade e à qualidade de vida das populações que nela habitam. Depois, um outro aspecto que também é crítico e que faz com que haja um pequeno divórcio ou um grande divórcio entre o meio natural, assim considerado, e o meio urbano, por assim dito, que é a questão temporal, isto é, a velocidade a que a nossa vida é feita, se assim se pode dizer, não se compadece com os processos e os fluxos que ocorrem naturalmente. Ou seja, nós temos um passo demasiado rápido para aquilo que a natureza tem capacidade de absorver e reagir. E daí, desse divórcio, surgem todos os problemas que afetam as cidades. Como o efeito ilha de calor, que acho que vamos com certeza falar aqui, como a questão das inundações, quando temos situações de pluviosidade mais elevada, como a questão da gestão dos resíduos. Tudo isso advém exatamente desta discrepância temporal.
Aliás, uma das perspectivas curiosas é que quando olhamos para o nome desta conferência, Novos Paradigmas de Planeamento da Paisagem, falamos nas abordagens multidisciplinares da participação pública, o que quer dizer que, de facto, não podemos fazer um voto de abstenção nesta matéria e, por isso mesmo, nós convidamos também para estar connosco a bióloga Marta Pinto. Ela pertence à Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, que tem neste momento um projeto absolutamente extraordinário. Diga-me, Marta, vamos transformar o Porto e a área metropolitana do Porto num verdadeiro bosque. Eu espero que sim. Vamos tentar, não é? E eu falo já da perspectiva da envolvência dos cidadãos, porque nesta, como em todas as outras matérias, não podemos achar que são os outros que têm de fazer. Portanto, tem de haver um envolvimento, uma perspectiva de cidadania ativa, e é isso que vocês também pretendem com este projeto. Sem dúvida. Nós, no fundo, e já se falou aqui na mesa de divórcio, e nós, de alguma forma, também queremos, de alguma forma, terminar com o divórcio que existe entre a atuação dos cidadãos e de outro tipo de organizações, e estamos a falar em particular da administração. Ou seja, neste projeto o que nós tentamos é trazer os recursos da administração local e central e trazer também a energia positiva e a força que pode ser trazida pela participação dos cidadãos. A Universidade Católica neste processo funciona como um mediador e digamos que traz também para este processo entidades como associações de proprietários florestais, organizações não governamentais de ambiente, portanto, empresas, estabelecimentos de ensino, e, portanto, tentamos juntar as diferentes peças da nossa sociedade de forma que consigamos atingir este objetivo que é fundamental para a área metropolitana do Porto. Portanto, 100.000 árvores. Exato. Árvores autóctones, presumo. Árvores nativas, exatamente, árvores autóctones. E onde é que vão arranjar estas árvores? Quem é que vai plantar estas árvores? Onde é que vão ser plantadas estas árvores? Estas árvores vão ser plantadas em 8 municípios da área metropolitana do Porto. Estamos a falar, vou dar alguns exemplos, estamos a falar da Maia, estamos a falar de Valongo, estamos a falar de Santo Tirso, Trofa, etc., e vão ser plantadas em terrenos de gestão pública ou terrenos privados cujos proprietários estejam sintonizados com os objetivos deste projeto. E estas árvores estão a ser cedidas pela organização não governamental Quercus, que é uma das parceiras da iniciativa. Também aqui da Cidade Civil. Exatamente, e estão a ser plantadas em parceria administração local, portanto temos as autarquias envolvidas com os seus recursos e temos os voluntários, os cidadãos. Temos cidadãos que se juntam a nós individualmente, vamos dizer assim, pessoas que estão interessadas em fazer algo mais. Voluntários avulsos e temos também, enfim, a tradicional participação dos estabelecimentos de ensino, que não é novo, e temos a aproximar-se também deste projeto os grupos de voluntariado empresarial, claro. Que vêm aqui uma oportunidade de facto de poder dar uma colaboração ativa e com o resultado efetivo no território. Sem esperamos dúvida. Nós. E se fizermos contas só o primeiro trimestre deste ano, já estamos a contar com mais de 600 voluntários, a limpeza, a recolha de sementes, a plantação. Portanto, muito trabalho neste que foi o Ano Europeu do Voluntariado e também Ano Internacional das Florestas, convém não esquecer esta dinâmica. E esta perspectiva, se permite, Marta, juntar aqui o vosso blog, embaixadadafloresta.blogspot.com. É muito curioso vocês promoverem cada um de nós embaixadores da floresta. Eu acho que eventualmente até poderíamos transpor esta ideia, que eu acho maravilhosa, para os embaixadores das cidades. Porque se nos preocuparmos mais com as cidades onde vivemos, com os locais onde vivemos, talvez possamos mimar, e quando mimamos, quando conhecemos, as coisas tornam-se todas muito mais fáceis. Convidamos também, desafiamos para estar connosco mais um convidado, desta vez em parceria com a Ordem dos Engenheiros, Vicente Bento, engenheiro também do ambiente. Olá, Vicente, e obrigado por estar aqui hoje connosco, vem de Coimbra e, portanto, temos aqui o triângulo, não das Bermudas, mas o triângulo da ecologia urbana, que está, no fundo, a estudar, literalmente, aquilo que melhor podemos fazer, transpondo outras ideias, outros conceitos, copiando aquilo que já de bom se faz noutros sítios, implementando também algum tipo de estratégias para desenvolver cada vez mais este conceito de ecologia urbana. E acredito, impossível falar de ecologia urbana sem falar de sustentabilidade, sem falar de um melhor aproveitamento dos nossos recursos, não é verdade, Vicente? Exatamente, é verdade. Penso que a ecologia urbana é um tema
de extrema importância para a sociedade em que vivemos. Só a título também de curiosidade, cerca de 50% da população vive em cidades. Há um estudo das Nações Unidas que aponta para 2050 sermos 70% da população a nível mundial nas cidades. Os países em vias de desenvolvimento, como a China, como a Índia, nestes últimos 30 anos, receberam em média cerca de 3 milhões de habitantes por ano, o que realmente é bastante assustador, estes números. Ou seja, vemos aqui a cidade como um consumidor de recursos, de energia e de outros bens, que realmente só tendo por base a sustentabilidade é que conseguimos caminhar para alcançar aquilo que todos desejamos, que é a proteção, digamos assim, do ambiente e o bem-estar também dos seres humanos que também habitam as cidades. Mas esta questão de viver as cidades, antes de começarmos o programa, a Helena falava-me deste conceito da identificação do local, crítico. Não é? Exatamente. E eventualmente crítico. Nós não podemos até nem nos sentirmos identificados com o local onde vivemos, até podemos literalmente não gostar daquilo que está à nossa volta, e já vamos falar da qualidade estética daquilo que nos rodeia, não é? Exato. Eu diria que nós só gostamos daquilo que conhecemos. E, portanto, o primeiro desafio que se coloca é as pessoas conhecerem o local onde habitam, conhecer os seus vizinhos, a comunidade onde vivem, estabelecerem essas relações, isto é, construir aquilo que nós designamos o capital social, que é fundamental. E eu aí diria que mais que a participação pública, tem que ser um processo ativo, tem que ser um processo de governança. E nesse ponto de vista, eu acho que Portugal ainda tem um caminho a percorrer. Eu diria que a situação atual, que é uma situação de desafio, em que as pessoas se sentem algo desmotivadas, pode ser exatamente uma situação que pode funcionar como ponto de viragem e em que as pessoas realmente compreendem que é através do apoio dos vizinhos, de pessoas não conhecidas, do envolvimento em organizações não governamentais ou em projetos concretos, que é a saída, porque elas próprias estavam a falar também na questão da saúde. A saúde passa pela saúde mental, física, e nesse ponto de vista tudo isto auxilia essa consolidação e as pessoas sentem-se melhor. Aliás, há muitos estudos que mostram isso. Aliás, nós já vamos falar da perspectiva da saúde ambiental, a nossa saúde, mas eu acho que é impossível dissociar, Cristina, esta necessidade que nós, seres humanos, temos de contacto com o verde, com a água, com os bosques, com os parques, e não só no verão, não é? Há sempre um bocadinho aquele conceito, só quando vem a primavera é que fazemos uns piqueniques e ligamos um bocadinho ao relvado, mas não é nada por aí, não é? Sabe que a relação com a natureza, em alguns casos e em algumas culturas orientais, é considerada mais importante do que a relação com os outros homens. Ou seja, o ensino que a natureza nos dá pode ser tão forte, mas não queria empurrar aí para essa zona, ia só ilustrar o que disse a Helena, porque efetivamente, vamos só pensar neste pequeno exemplo. Nós estamos numa zona em que à nossa frente temos o estuário do Tejo, que é qualquer coisa de extraordinário. Do lado de lá, nós não conhecemos. As pessoas não conhecem o que é a parte mais ecológica do estuário do Tejo, a nossa reserva ainda. E, no entanto, neste momento temos 3 fantásticas zonas que são pós-industriais. Já não se vai fazer indústria com elas. Elas já estragaram o estuário do Tejo durante o século XX. Atenção, portanto, toda a poluição que foi o desaparecimento das ostras, foi uma das primeiras coisas. Encontrei, ao estudar este estuário do Tejo para este doutoramento, para os trabalhos de investigação que se desenvolveram, os alunos trouxeram uma peça notável do bocage sobre as ostras do Tejo. E estive agora recentemente no Mont Saint-Michel, e eles produzem 10 mil toneladas de mexilhões e 10 mil toneladas de ostras, e tem uma baía que é 1/10 dos nossos 7 mil hectares. Ela tem o estuário tem 30 mil, mas em frente de Lisboa, aquela barriguinha com os braços do Tejo, que são o rio Coina
e a Baía do Seixal, a Baía do Montijo, etc., são 7.000 fantásticos hectares de água. Podiam ser aproveitados. E agora repare, eu estou aqui em Lisboa e eu pergunto assim, quem conhece a Ponta dos Corvos? Pois. Ninguém conhece. Estamos a 7 km da Ponta dos Corvos. E era uma das coisas que eu lhe queria mostrar, era na página 94, exatamente. É uma duna com uma qualidade extraordinária. De um lado tem duna, do outro tem sapal. Este sapal que nos salva da toxicidade, porque é o sapal que é na zona do sapal, e sabem disso muito melhor do que eu, os biólogos, etc., todo o processo natural e todos os processos ecológicos têm uma intensidade no sapal que de alguma maneira nos permite neste momento, de repente pararam as indústrias e nós voltamos a ter uma quantidade de bivalves, uma quantidade de vida dentro das areias e das lamas e sobretudo na zona intertidal, não é? Portanto, nas zonas em que as marés sobem e descem, nós temos qualquer coisa como 2 metros a 4 metros de maré naquela zona, não é? Uma zona riquíssima que os lisboetas não conhecem, desculpem, desprezam, porque é uma zona que foi muito sacrificada à indústria e que merecia agora ser investida para se poder reconverter. Se aquelas populações viveram no meio da indústria o século XX todo. Indústria poluente, indústria grave, que deixou os caras. Com esta beirinha oriental de Lisboa? A beirinha oriental, eu estive envolvida desde janeiro de 93 e nós plantámos 40 mil árvores na Expo. E atenção ao tamanho com que elas se plantam, que é muito importante. Mas, portanto, a reconversão desta beirinha, que foi toda pensada neste edifício, onde estamos agora, é sempre para mim uma alegria vir aqui, também por essa memória, não é? E, de facto, essa reconversão que se fez foi uma reconversão para objetivos urbanos. Muito específicos. Urbanos. E de uma situação cultural extraordinária, que foi a exposição de 98. Agora, o que está ali a passar-se, de que eu estou a falar, é de outra coisa. É já no século XXI. É pós-industrial, mas não é pós-industrial para o urbano. Ou seja, porquê irmos agarrar numa situação em que se vão criar Manhattans, como já vimos, na zona de Algenave? Será que é isso que é necessário? Aquela zona extraordinária de ligação à água, em que os holandeses e os dinamarqueses e por aí fora têm soluções muito mais leves, muito mais dinâmicas, com quase uma arquitetura palafítica, com canais a entrarem para dentro que conhecem certamente, e que é a ecologia urbana do melhor, porque é deixar entrar os processos naturais para dentro da cidade. Nós aqui na Expo, quando fizemos o programa do Parque do Tejo e Trancão, pusemos muito claramente que queríamos que os cidadãos acedessem ao sapal. E você vê que as pessoas podem ir ver as minhocas e os flamingos e aquilo tudo, que o sapal ficou na área da Foz do Trancão aberta, no próprio desenho do Parque do Tejo e Trancão. E com acesso. Nós já estávamos a puxar para o século XXI. Já sabíamos que se pode apresentar aos cidadãos o sapal. No século XIX não se podia, era a malária. Neste momento, o cidadão pode conhecer o que é um processo de marés tão extraordinário. Ora bem, do lado lá, são 20 quilómetros, julgo que é 29 no sapal, de interface com a água. Nós aqui tínhamos 3 quilómetros de frente rio. Nós ali temos 29 no Seixal, 24 no Barreiro e 20 na Moita. Desculpem-me se me enganei. Quase mais de 70 quilómetros de interface com a água. Riquíssimo. E que nós vamos aproveitar, claramente. O turismo, a parte náutica toda, a Baía do Seixal, para desportos náuticos, a Ponta dos Corvos, para isto que mostrou, quer dizer, é o sapal, as pessoas conhecerem o que é o sapal. Recuperar-se o sapal com grandes... Deveria o Governo não ceder à tentação de voltar a construir casarões e grandes intensidades de construção, como se fez na Expo, não se servir do modelo da Expo, mas servir-se agora do modelo do século XXI. Recuperar o património fantástico. Lembrem-se que dali saíram as nossas caravelas, que dali se faziam os biscoitos para irem nas caravelas. A Mata das Machadas ainda tem os fornos de produção dos biscoitos. Era dali que saíram todas as... Olhe, para melhor dizer... Cape Canaveral, onde o homem saiu para a Lua. Estuário do Tejo, onde a Europa saiu para o mundo. Quem está agarra nisto? Claro. Vamos pôr o quê? Vamos fazer o quê daqueles 3 sítios que são a Kimi Park, chamada Quimigal, para não nos esquecermos do que foi a toxicidade daqueles sedimentos que estão neste momento ainda ali, não é? Portanto, a recuperação da descontaminação era um ponto importantíssimo. Depois temos a Cirurgia Nacional, fantástico. Um sítio lindo, ali pelo Rio Coiná dentro.
Terceiro, a Lisnave. E temos mais, porque há uma série de outras. Todas estas zonas deviam ser pensadas como pontos públicos de recuperação ecológica. Repare que a quantidade de empregos que os alemães conseguiram são empregos verdes, ligados ao verde. E nós temos uma capital ao lado na Europa que está neste momento a 25 minutos o aeroporto para a Ponta dos Corvos. Eu levei lá um dos nossos professores de doutoramento, o Kjetil Thorsen, um homem muito premiado, que fez a ópera, que fez o Ground Zero em Nova Iorque só, e a Biblioteca de Alexandria veio dar aulas a este doutoramento. Ora bem, o Kjetil não queria acreditar na Ponta dos Corvos. E eu disse-lhe, lá ao fundo há um restaurantezinho. Só que é um restaurantezinho que não tem qualidade nenhuma. Claro. Não é? Depois tem uma fábrica desmantelada de bacalhau, da qual também tem assim imagens extraordinárias e que poderia vir a servir de foco de recuperação do Sapal do Tejo. Ou seja, no fundo estamos a olhar para um potencial extraordinário. Pergunto-me, Marta Pinto, se não temos todo um fantasma, e tivemos isso, por exemplo, em relação a outras zonas, e se olharmos para o Porto, Coimbra, ou outras zonas até em Portugal, há o fantasma de, aqui nestes exemplos que a Cristina nos dá, um fantasma de ter sido uma zona poluída, ter sido uma zona industrial, ter sido uma zona feia. Não é? É o tal desconhecimento, Marta. Sem dúvida, mas existem já vários exemplos que nos mostram que essas zonas feias, essas zonas que têm um certo peso, podem ser perfeitamente convertidas em novas áreas. Enfim, podemos falar de cidades, estou-me a lembrar de repente da cidade de Bilbao, que há muito poucos anos atrás era uma cidade industrial com um péssimo ambiente urbano, vamos dizer assim, e que hoje em dia se transformou num espaço totalmente reconvertido, onde as pessoas visitam a cidade pela arte e pelo espaço urbano também. E, portanto, creio que essa reconversão é possível e os exemplos demonstram. Mas não sei, Helena, se não subscreve este medo daquilo que... Eu acho que as pessoas, por exemplo, com a perspectiva da Expo 98, não é? Muito rapidamente começaram a circular na zona oriental. Portanto, se houver este estímulo, as pessoas rapidamente... Completamente. Hoje em dia temos tecnologia e temos... Não tem que ser tecnologia muito avançada, temos que dar espaço para o meio natural resolver os problemas que nós próprios criarmos. E a questão dos sapais é clara, é um excelente exemplo de como nós podemos, aquilo que nós chamamos de engenharia natural, dar espaço ao meio natural para ele... Agora, se me permite, foi focado aqui um aspecto que eu acho que é crucial e, mais uma vez, volto à questão de estarmos a viver numa época de transição e de grande angústia, que tem a ver com o meio urbano e com a competição que existe entre as cidades. Aquilo que foi aqui dito pode e deve ser utilizado como uma mais-valia para tornar as cidades ou a cidade mais competitiva. Projetos, como foram aqui referidos, têm esse papel fundamental. E não é demais reforçar que a cidade compacta tem o seu espaço, tem o seu lugar, assim como tem a interface com o meio rural, nas zonas periurbanas. Mas o espaço natural é vital para a requalificação, a melhoria do desempenho das cidades e a competitividade no sentido de atrair capital de investimentos, tais empregos verdes. E, portanto, isso hoje em dia tem que ser pensado muito bem. Aliás, um dos livros que nos sugere tem precisamente a ver com estas introduções ao urbanismo, às questões da cidade, e falava da Manhattan, não é? E quem já por lá passou sabe o sufoco que é não ver um pedacinho de verde, não é? Exatamente, e por isso as pessoas procuram... Sim, eu estou a falar da parte de cimento, das construções em altura, não é? E depois há o tal mini-bosque, que é mini, são 300 hectares. Mas parece um pequenino, à beira daqueles prédios todos. Não foi lá para dentro. Não foi lá para dentro. Quando se vai lá para dentro, consegue-se ter uma paisagem pastoril. E atenção, isto é o primeiro está na cidade. É o primeiro arquiteto paisagista que inventa esta coisa exatamente pela noção que tinha da densidade brutal de coisas. E eu gostava de acrescentar um dado curioso. Estive a ler há pouco tempo um trabalho sobre a utilização dos telhados. Nós já por aqui fizemos um programa sobre exatamente. Isso, não é? Em Nova Iorque existe uma área 22 vezes superior ao Central Park
nos telhados. E, portanto, se tudo isso for aproveitado, conseguem-se criar muitos Central Park e fazer uma gestão muito mais eficiente da própria água quando chove. Sem dúvida. Esta questão das hortas nos telhados ou nas partes verdes em cima dos telhados já foi por aqui abordada numa outra emissão, precisamente nesta questão do aproveitar todos os espacinhos, que vai ser quase obrigatório aproveitarmos todos os espacinhos para começarmos a repintar este planeta azul para ficar um bocadinho mais verde, não é? Sim, eu penso que sim. E já agora, aproveitando também o que está a ser discutido, penso que isto passa muito pela questão do ordenamento do território, não é? Hoje em dia realmente vivemos muito dispersos das zonas onde trabalhamos, utilizamos muito o carro, não respeitamos muitas das vezes os planos diretores municipais, as reservas ecológicas e as reservas agrícolas nacionais, em detrimento de muitas das vezes construir-se nesses sítios, e realmente tem que se conhecer bem a terra e os solos onde que estamos a ocupar, no sentido de pensar o urbanismo, no sentido de pensar esta nova filosofia que é a ecologia urbana. Esta questão da mobilidade dos espaços verdes terá que ser otimizada. Nós já vamos falar de um projeto de manutenção de espaços verdes, nomeadamente com o nosso parceiro Parques de Sintra Monte da Lua, isto porque necessariamente temos que olhar para esta paisagem cultural património mundial da Unesco. Mas quisemos também, e com a ajuda de um parceiro que já foi aqui referido, a Quercus, perceber que o ambiente onde vivemos e trabalhamos acaba por condicionar também a nossa saúde. Vamos saber qual é a opinião do Francisco Ferreira quando olhamos para esta perspectiva. As cidades mais sustentáveis podem significar também cidadãos mais saudáveis, com mais qualidade de vida e, resumidamente, mais felicidade. Falar de saúde ambiental não é falar só da ausência de doença, é falar também de qualidade de vida, bem-estar e até da felicidade nascida dos ambientes em que vivemos e trabalhamos. Para que esses sentimentos positivos se desenvolvam em cada um de nós, é necessário que um conjunto de componentes ambientais nos sejam favoráveis, desde logo a paisagem, o ordenamento do território, o número e o tipo de espaços verdes, essenciais para gostarmos dos locais onde nos movemos. No caso do ar, a nossa saúde também é diretamente prejudicada. Grupos mais vulneráveis, isso é para qualquer tipo de poluição, grupos mais vulneráveis, ou seja, pessoas com problemas, neste caso respiratórios, mas também crianças, idosos, são populações que mais facilmente verão a sua esperança de vida reduzida se nós tivermos determinados poluentes, habitualmente gerados pelo tráfego rodoviário, a ir acima dos limites que são estabelecidos. E não sei se quer continuar ou não, porque vamos apanhar mesmo aí com um ruído grande com o avião passar por cima. Não é grande, mas é chato. Ele também passa depressa. O ruído, seja de aviões a passar, de comboios ou de qualquer outra origem, é também fator ambiental a ter em conta, interfere na necessidade de repouso, na probabilidade de vir a sofrer de surdez, nos níveis de stress. Na saúde, em Portugal, há legislação que estabelece valores limite para 2 tipos de zona, as sensíveis habitacionais, de escolas e de lazer, e as chamadas zonas mistas de comércio ou com mais movimento, mas nem sempre é tido em conta o ruído que vem e que passa. Bem, este é um grande. Esta TAP só tem 4, pá. É um Airbus 340 com 4 reatores, pá. Este faz muito barulho, pá. E vem devagarinho. E o barulho serve de mote para falar de mobilidade, o desincentivo do uso do automóvel e o investimento numa rede de transportes públicos ou coletivos é também considerado como uma boa aposta em termos de proteção e preservação do ambiente e da saúde. Medidas de austeridade nas empresas de transporte devido à crise podem constituir, por isso, alerta a Associação Nacional de Conservação da Natureza, uma dispendiosa contradição. Eu acho que, ao falarmos de saúde ambiental,
é vital percebermos que estamos numa crise económica e financeira e como tal, não devemos descurar aspectos que se não fizermos agora e se não cuidarmos agora, por falta de dinheiro, nos podem vir a sair muito mais caros no futuro. Se nós tivermos pessoas que não se sentem bem no meio em que vivem, que são pessoas infelizes, que são pessoas com maior stress, o custo da saúde vai ser, obviamente, muito mais elevado agora e no futuro. No que respeita à área dos transportes, há realmente aqui uma contradição grande. Eu não posso deixar cair, ainda por cima numa altura de crise, em que as pessoas precisam de garantir a sua mobilidade, não posso deixar cair, não posso penalizar o transporte público. Tenho sim que o reorganizar, tenho sim que o otimizar, tenho sim que, se calhar, que conseguir sinergias. Em Lisboa, o caso entre o metro e a Carris é um excelente exemplo de coordenação ou de maior coordenação que deveria existir fazer aquilo que, se calhar, fora da crise é difícil, que é promover o desincentivo do automóvel. As pessoas que têm dinheiro, se calhar, vão utilizar mais o automóvel e a ideia, nesta altura, é usar a crise como mote para um maior uso do transporte coletivo. Poderíamos falar ainda da qualidade da água, das interações sociais que facilitam os bairros mais do que os condomínios fechados, o pequeno comércio mais do que as grandes superfícies. Poderíamos falar das vantagens de aproximar locais de habitação dos de trabalho e de consumo, até da revitalização dos centros históricos, como coordenadas de uma filosofia de ecologia urbana, promotoras de saúde ambiental. Defende a Quercus que temos de ir mais além que o cumprimento da legislação. Em Portugal, um Plano Nacional à Ação Ambiente e Saúde terá sido criado para fazer um diagnóstico permanente de felicidade e promover a qualidade de vida. A maioria das ações previstas, denuncia a Associação, estão, no entanto, por aplicar. Cada um de nós, lembra Francisco Ferreira, tem o dever e não apenas o direito de maior cidadania. Associações, juntas de freguesia, orçamentos participativos, o plano diretor municipal são instrumentos ao dispor dos cidadãos para lutar na cidade por mais saúde, por mais prazer em viver. Com a participação pública, quando puder. O feio com a participação. A questão da nossa saúde ligada ao ambiente e não apenas na perspectiva visual, ou seja, não é só o descanso dos olhos, passarmos uns dias no Alentejo a descansar a vista, tem muito mais a ver com todas estas questões de que o Francisco Ferreira foi elaborando. A questão do ruído, a questão da nossa própria mobilidade, do stress com que temos que... e o dinheiro que se gasta nos parquímetros, por exemplo, não é? Temos que repensar toda a maneira também como nos mexemos na nossa cidade. É verdade, o tema da mobilidade urbana é bastante importante, tendo em conta o nosso dia-a-dia, a nossa necessidade de deslocar-nos para o trabalho, para casa, para os locais de lazer. E nesse sentido, posso dar aqui também um exemplo em que estive envolvido, o projeto da Metro do Porto, em que em 2010 transportou 55 milhões de passageiros no ano, o que é significativo e que realmente contribui não só para a qualidade de vida das pessoas e de quem anda no metro do Porto, como também pode aqui reduzir emissões de CO2. No último relatório de sustentabilidade emitido pela Metro, estamos a falar de cerca de 56 mil toneladas de CO2 equivalentes que foram evitadas a nível local, não é? O que, em termos de impacto ambiental, é significativo e promove também essa tal qualidade do ar que está, obviamente, ligada à saúde de todos nós. Esta matéria envolve também a tal qualidade estética que há pouco falávamos, Cristina, não é verdade? Quando aqui a Marta falou sobre o problema do feio, não é? Você perguntava como é que as pessoas poderão alguma vez repensar em ir para aquela margem que está feia. Foi exatamente por isso que se fez esta investigação, que tem a ver com a qualidade visual da paisagem. Portanto, o professor Carlos Steinitz, na Universidade de Harvard, desenvolveu durante estas décadas
o seguinte, por um lado, o que é o feio, o que é que as pessoas consideram o feio, não é? E será que podemos pôr o cidadão a dizer o que é o feio e o bonito? Ora bem, e desenvolveram esta ação, e é evidente com universidades com muito dinheiro, com muita investigação, e agarraram numa ferramenta importantíssima que são os sistemas de informação geográfica, e aplicando o seguinte, fizemos isto nesta investigação, os doutorandos e mestrandos foram todos para o estuário do Tejo, tenho a dizer-vos que adoraram os sítios onde o potencial paisagístico e a beleza são absolutamente fora do normal, é excepcional, e está com uma camada daquilo que você chama o feio. Ora bem, foi perguntado às pessoas, portanto foi feito um inquérito com fotografias daquilo que é a paisagem do Seixal Moita Barreiro. E as pessoas colocavam as suas preferências, as fotografias em preferência, as fotografias estavam codificadas, eram fotografias que apresentavam água, património, vegetação, zonas poluídas, grafites. Sabe as coisas que as pessoas mais detestam? Os grandes placares, os chamados billboards, placares de publicidade. Claro. É o que as pessoas têm no fim. Logo ou seja, no fim, depois dos grafites. Portanto, atenção, porque é daquelas coisas até que há grafite muito bonito. Exatamente, pois. Eu também sou uma defensora dos grafites, mas quando faço um grande muro, como é o caso do muro do Jardim Botânico da Ajuda, pintei tudo de sangue de boi que consegue evitar os grafites, ou pelo menos reduzir. Se calhar estou a fazer uma provocação e eles vão aparecer cheios de grafites brancos. Mas o que é certo é que, em relação ao feio, as pessoas têm opinião. Pedimos ao professor João Ferrão, bem conhecedor de todas estas matérias, para analisar ex-secretário de Estado, que fez coisas de muita qualidade. O João, além de ser um professor e investigador de grande qualidade, fez a leitura destes trabalhos de investigação e disse o seguinte: o que está aqui a acontecer é novos paradigmas, novos métodos de poder planear, em que se põe no centro do planeamento o cidadão, porque nós estamos a planear para o cidadão. E, portanto, ele não sabe nada. Partimos do princípio que não sabem nada. Não. Parte-se do princípio que as pessoas sabem. E o que é engraçado é que a regressão que depois se fez entre aquilo que era a opinião dos peritos, ao dizerem esta paisagem é muito bonita, é água, é património, por aí fora, a regressão que se fez com os tais 200 inquéritos que se fez em Almada, Seixal e Moita, dão interessantíssimos elementos de correlação entre as duas coisas que nos permitiram depois meter tudo para um sistema de informação geográfica e fazer um mapa, que é este mapa da qualidade e das preferências visuais da paisagem. Isto foi um trabalho posto em 3 workshops de 3 semanas pelo professor Carl Steinitz, depois de 30 anos a trabalhar lá, e eu fui aluna dele e, portanto, eu conhecia estes métodos. Mas eu tenho a dizer que em Harvard, há 25 anos, eu achei aquilo um pouco estranho, não era bem aquilo que eu queria fazer. E desviei para outras coisas. E neste momento, depois de ter reencontrado este sistema de, por um lado, multidisciplinaridade no planeamento, ouvir as pessoas todas, aquilo que você vai fazer com puxar as pessoas todas para a participação pública, reconhecer que as pessoas têm opinião desde o princípio. Repara, o que está aí nesse mapa é que as zonas encarnadas é o que as pessoas não gostam. O que é que um Presidente da Câmara deve fazer? Mude, change, como eles dizem. Olhar para as zonas encarnadas, que estão então com muita construção, muito cimento. A zona da Amora, a zona da siderurgia, são zonas que estão mal. Olhe para as zonas verdes. Ponta dos Corvos, Mata das Machadas, tudo o que está verde e que tem qualidade, preserve. Quer melhor orientação do que esta, em vez de chamar um planeador que vem não sei de onde, que não conhece a paisagem, que não conhece os cidadãos. Mas acha que vai haver orçamento para isso tudo? Não, eu vou-lhe dizer, sabe com que orçamento é que eu fiz isto? Trazer um professor de Harvard, 10 mil euros, durante um ano inteiro, com os alunos a trabalharem com os professores de Porto, Lisboa e Coimbra. Atenção, o programa chama-se LINK, porque faz a ligação destas três coisas, também para quem há alguém que queira ver os sites. O que acontece é que este trabalho foi feito, e é possível de ser feita esta participação pública com fotografias que são fazem perfeitamente o efeito dos inquéritos. Em termos sociológicos está provado nestas áreas que são conhecidas como psicologia ambiental. Esta área da psicologia ambiental, para este trabalho que fazemos, é um corpo de conhecimento que vem entrosar-se ao estudo da paisagem e dos nossos valores ecológicos e do conhecimento dos processos naturais, e que nos completa a paisagem. A paisagem é um objeto cultural. Claro. Aliás, a paisagem que em muitos sítios é património também
Mundial reconhecido pela Unesco, e tanto se tem falado desta recente elevação do fado património imaterial. Há já muito património material que tem a ver precisamente com as nossas paisagens. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Douro Vinheteiro, da zona de Guimarães, ou então a zona de Sintra, e por isso mesmo, com a nossa parceria nos parques de Sintra Monte da Lua, fomos perceber como é que se faz a manutenção desta paisagem, que é também património dos mais bonitos que Portugal tem. A paisagem cultural de Sintra foi classificada em 1992 como Património Mundial da Humanidade. Os parques e jardins, enquanto áreas protegidas, são preservados de acordo com um planeamento ecológico responsável. Há dois tipos de recuperação ou de ações no que respeita aos espaços naturais. Nas áreas exteriores aos jardins temos tapadas que são geridas com preocupações de gestão florestal corrente, as limpezas florestais, as limpezas de linhas de água, as erradicações de infestantes com replantação de espécies autóctones para preservação dos habitats, isto entre outros cuidados. Por outro lado, a recuperação das áreas envolventes aos palácios, que conservam o esplendor da arquitetura romântica, cumpre outros princípios. Aqui, a manutenção da paisagem circundante deve ser planeada segundo a preservação histórica do lugar. No espaço jardim, há preocupações. Claro que há preocupações de manutenção do habitat, mas há as preocupações históricas de manter isto, porque é uma paisagem cultural, é uma paisagem com uma história muito grande e, portanto, interessa fazer uma pesquisa histórica, quando se recupera um jardim, saber o que é que existia, vamos plantar de acordo com aquilo que existia nessa altura. E, portanto, fazer com que o espaço fique não só do ponto de vista natural recuperado e o ecossistema beneficiado, mas também do ponto de vista cultural recuperar a informação que existia previamente. Por exemplo, aqui em Monserrate já houve a recuperação, entre outros espaços, do Roseiral e do Jardim do México. São espaços que nós sabíamos que existiam e sabíamos o que é que lá existia e a função, enfim, que tinham no jardim. E, portanto, procura-se periodicamente ir recuperando esses espaços. Mas, apesar deste perímetro estabelecido, o equilíbrio da paisagem é alterado com ações poluentes das populações em redor, que desgastam os ecossistemas e condenam a biodiversidade da região. Influencia não só no sentido das emissões de poluentes, do carbono, por exemplo, com todas as consequências que isso tem na alteração climática e na sensibilidade que as espécies têm, mas também no sentido, por exemplo, da urbanização crescente, criar fragmentação de habitat, o que para algumas espécies, por exemplo o lagarto d'água, é um problema grave, porque cria isolados populacionais que depois são muito menos resistentes às alterações e às ameaças que recebem. Por esta razão, a Parques de Sintra Monte da Lua, que gera mais de 500 hectares deste território classificado pela Unesco, desenvolve o projeto de informação Bio Mais Sintra, que pretende envolver os visitantes na preservação do património natural com práticas ambientais no terreno. Ora, aqui está mais uma parceria que, obviamente, teríamos de juntar a este nosso programa, onde olhamos para esta questão da ecologia urbana e também da arquitetura paisagista. Temos tempo, Marta, para parar e pensar nisto que nos rodeia, e quando digo temos, não apenas os estudiosos da matéria, aqueles que fazem disto a sua profissão, o seu objeto de estudo, mas todos nós pessoas, porque no fundo não sei se tivéssemos de fazer um ranking de preocupações, se esta envolvência com o meio ambiente está no nosso top. As questões ambientais são uma das nossas prioridades e eu gostava até de partilhar o exemplo que tivemos na área metropolitana do Porto. Nós, entre 2013 e 2008, estivemos a fazer na área metropolitana do Porto um plano estratégico de ambiente que seguiu exatamente estas pautas que foram referidas pela Cristina, a questão de trazermos até nós, os cidadãos, convidarmos os cidadãos que aparentemente muitas vezes as pessoas entendem ou os técnicos entendem que são pessoas que nos podem trazer muito pouca informação e a verdade é que conseguimos aprender muito, perceber muito quais são as suas preocupações, as suas sensibilidades e muitas vezes conseguem inclusivamente trazer-nos algumas soluções criativas para resolver determinados problemas complicados. E no âmbito deste projeto, deste plano estratégico de ambiente da área metropolitana do Porto, foram envolvidas mais de 5.000 pessoas na escala da área metropolitana e 200 organizações diferentes, e foi com base nesse trabalho que este projeto das 100.000 árvores nasceu
agora, este ano. Portanto, não se conseguiram reunir as condições antes, surgiu agora a situação ideal, mas dizer-lhe que, de facto, no âmbito deste processo de participação pública que fizemos, a questão da qualidade, por exemplo, das nossas zonas ribeirinhas era identificada como prioritária para muitos cidadãos. O facto dos nossos rios, das nossas ribeiras terem margens sujas, terem uma qualidade de água péssima. Um cheiro muito... Exatamente, as pessoas sentem isso, as pessoas sentem também que a nossa floresta não é devidamente cuidada, que nos falta de facto, enfim, foram identificadas um conjunto de prioridades e entre elas a necessidade de se apostar mais na formação, na educação e na sensibilização ambiental também. E portanto este projeto nasceu agora em 2011 também como consequência desse processo participativo. Em que de alguma forma nós tentamos juntar, por um lado, a formação dos cidadãos para a importância dos bosques e das florestas, como identificar uma árvore, que é uma das coisas que as pessoas vêm até nós e querem saber, mas isto é o quê? É um carvalho? É um sobreiro? Mas é engraçado que eu lembro-me, e se me permite este pequeno parênteses pessoal, eu lembro-me de, na escola, e portanto já estamos a falar de há muitas décadas, mas na escola, no início da escola, o chamado ensino preparatório, na época, fazíamos as visitas com as aulas de ciências da natureza, chamavam-se assim. As nossas aulas eram muitas vezes só a recolher folhas de certos locais, jardins que nos envolviam e trazer para a aula e fazer um herbanário. Um herbário, obrigado, um herbanário é outra coisa. Um herbário, exatamente, com H. Um herbário, juntávamos nos livros, fazíamos os nossos ambientes, aquilo que nos rodeava, identificávamos o tipo de plantas, portanto, era muito dinâmica esta nossa relação à terra. Pergunto-me se hoje em dia o Farmville, não é? O lado mais virtual da coisa não cativa mais do que meter as mãos nos cogumelos e na... Eu tenho exatamente a opinião contrária. Aquilo que eu sinto das atividades, das muitas atividades que vamos organizando na Universidade, nesta parceria que temos com as várias entidades a nível metropolitano, numa estrutura que chamamos Centro Regional de Excelência em Educação para o Desenvolvimento Sustentável na área metropolitana do Porto, é um nome comprido que nós resumimos como CRE Porto. Aquilo que nós notamos é que as pessoas procuram muito esta formação, esta ligação, esta aprendizagem hands-on, vamos dizer assim, o plantar a árvore, o saber como funciona, é muito mais valorizado do que quando organizamos, por exemplo, uma sessão em sala, tipo palestra ou conferência, em que conseguimos às vezes reunir 10 pessoas a custo, e neste tipo de iniciativas as pessoas procuram-nos. Posso dar-lhe este exemplo de que quando fizemos esta formação dos embaixadores da floresta, se quer ser um embaixador da floresta, venha aprender connosco. Eram 2 sábados de dia inteiro e tivemos 100 pessoas a participar e conseguimos que 49 delas cumprissem o roteiro total das 16 horas de formação. O que é, enfim, tem algum significado. Eu creio que nos mostra que, de facto, as pessoas começam a procurar também sair do espaço virtual e começar a entrar mais no mundo real e a fazer a diferença. Exatamente, e depois quando há desafios específicos, por exemplo, para a limpeza, a um sábado de manhã, não é? E é muito curioso, isto eu senti ao longo de todo o ano europeu do voluntariado, que é quando havia estas ações de limpeza do sítio que nos envolve, a quantidade de gente que se oferece, porque há de facto já esta noção de que já não há dinheiro para pagar funcionários para fazer isto. Portanto, temos que ser nós a mimar aquele nosso espaço. Helena, concorda? Completamente. E lá vamos nós outra vez, só amamos o que conhecemos. Sim. E eu começaria por dizer que a participação pública é fundamental. As pessoas têm um conhecimento adquirido da sua experiência que os técnicos tendem, ou até há pouco tempo tendiam a esquecer e que não podem esquecer mais. As pessoas têm uma palavra a dizer, têm visões diferentes, inovadoras, críticas, que só ajudam a construir uma cidade melhor, e também têm uma fome muito grande de formação. E aí eu diria que o papel das universidades, o papel das organizações não governamentais, o papel de grupos mais ou menos estruturados que possam fornecer a informação de que a sociedade civil necessita, é crítico. E, por exemplo, o que eu posso dizer na Liga da Proteção à Natureza é que exatamente temos esta visão
e decidimos partilhar o conhecimento com as pessoas, organizando cursos de formação em que não são cursos de formação no sentido top-down. Há uma partilha de informação, há uma aprendizagem conjunta dos especialistas nas diversas áreas e cursos de formação em quê? Em coberturas vivas, que nós já falámos aqui, que já foi objeto de um outro programa, e em hortas urbanas. Porquê? Porque existem meios que facilitam a vida às pessoas e, mais uma vez, assim que as pessoas experimentam, as pessoas ficam a adorar e passam a precisar de viver aquilo no seu dia-a-dia. E, portanto, passamos a ter hortas nos telhados, jardins nas varandas, que já tivemos, que esquecemos. Mas é curioso, Helena, porque nós fizemos um programa especificamente sobre essa matéria e tivemos uma adesão extraordinária por parte dos telespectadores que partilharam as suas mini-hortas, coisas por muito pequeninas que sejam, nem que seja nas tais caixinhas com tomate, os jarrinhos, os garrafões de água de 5 litros que em vez de irem para reciclagem são aproveitados como vasos um bocadinho improvisados. Portanto, esta é uma matéria, parece-me, Vicente, do regresso à terra, não é? E foi essa uma das matérias que abordamos nesse programa e toda a gente sentia essa necessidade. Sem dúvida, eu também no meu dia-a-dia, inclusive lá em casa, sinto sempre esse apelo à terra, de voltar à terra e de realmente comermos aquilo que realmente a nossa varanda, não é? o nosso jardim, o nosso quintal nos dá, sabe sempre diferente. Aliás, a Marta dizia-nos, e se bem se recorda desse programa, a professora Margarida Silva, que esteve aqui connosco, mostrou-nos fotos de um terraço da Universidade do Porto que estava completamente abandonado e que ela, com a ajuda dos seus colaboradores, transformou numa horta. Exato. E a Marta disse-me que já comeu compota. Fiz compota de tomates este verão, vindos desse terraço. Portanto, é possível. Foi a minha primeira vez a fazer compota, portanto foi também um motivador para eu procurar a receita e tentar Eu acho aprender. que é uma excelente, sobretudo se começar a plantar agora. Eu tenho um compromisso de começar a minha horta agora nas férias de Natal, mas para o próximo ano conto já fazer compotas com os produtos lá de casa, não é? E esta questão do tomate, Cristina, posso só fazer aqui um parênteses e partilhar a história do tomate de tsunami. E do tsunami, exatamente. Que eu acho extraordinária essa história. Nós tivemos nesta conferência uma colega minha de que eu gosto muito, Mikiko Ishikawa, que é uma missionária, é uma mulher que trabalha no Japão e que está à frente de um departamento de arquitetura paisagista numa escola de engenharia, o que já é em si um feito heroico. Ela trabalhou imediatamente, mal aconteceu o tsunami, ela ficou à frente ficou a fazer a presidência do grupo de recuperação do tsunami. Ora bem, um dos problemas graves, uma das imagens extraordinárias é a gente ver os sítios onde havia pinheiros em que a onda foi muito menos devastadora. Só que tinha que ser pinheiros com profundidade de raízes, porque os 10 mil pinheiros que havia nas grandes florestas, que não são florestas privadas, cada uma das casinhas tinha uma floresta privada, com que o tsunami embateu e reduziu a sua agressão. Portanto, a seguir as coisas não ficaram tão destruídas. Outra coisa fundamental e que nós portugueses temos que aprender, porque um tsunami pode estar à porta, é que nas zonas em que os miúdos das escolas, ou seja, as escolas e a memória do tsunami existe, os miúdos foram ensinados a escapar-se. Salvaram-se todos. Naquela prefeitura, salvaram-se todos. Na outra ao lado, não sabiam, morreu tudo. É absolutamente impressionante. Os terrenos ficaram completamente salgados, porque o tsunami deixou sal. E não havia nada a fazer. E a Mikiko, que é uma mulher que procura soluções no impossível, lançou umas bactérias para retirar um bocadinho da salinidade do solo e depois estudou qual era a melhor produção que aguentava. E experimentou 600 pés de tomate, com todos a ver os japoneses muito céticos olharem para aquilo, e ela diz que foi giríssimo, porque ela disse, não, vamos embora. E com voluntariado, os alunos dela, toda a universidade, andou tudo a plantar tomate. O tomate deu um efeito extraordinário e vendeu-se em Tóquio sem preço, só com doações extraordinárias para os próximos agricultores voltarem a recuperar a sua atividade. Um dos problemas é este, os agricultores sem atividade. Mas deixe-me só dizer-lhe que queria relembrar que um problema que esta sociedade civil, esta palavra é muito importante. Qual é que é, e está-me aqui assim a chamar este problema? É porque eu tenho queixas.
voluntariado não é tão evidente como isso, quando a gente compara com outros países, este voluntariado, e espero que o seu programa apanhe já uma geração diferente, porque eu tive más experiências. Eu fiz, a certa altura, foi-se buscar dinheiro europeu fazer a recuperação do Jardim Botânico da Ajuda, do princípio até ao fim. E depois, no dia seguinte, não havia dinheiro para manter aquilo, como é que vamos fazer a manutenção? E organizámos com várias ex-alunas, agora ótimas arquitetas paisagistas, uma grande quantidade de organizações para sábados e domingos, limpezas, podas, por aí fora, em que ensinávamos e ao mesmo tempo tínhamos voluntariado. E as pessoas não chegam e não avisam que chegam. Pois. E é preciso que a sociedade civil perceba que... Mas isso não são os voluntários, isso são os que fazem por carolice. Sim, mas há aqui um problema de empenho. Sim, Compromisso civil, porque nós estamos em crise. O tipo de recreio que fazíamos, que era provavelmente alguns deles ir para as compras nos centros comerciais, neste momento será sempre uma frustração, as pessoas não têm dinheiro. Claro. Portanto, virarem-se para a natureza, virarem-se para uma atividade daquilo que é chamada vida simples, em que se dá imenso gozo fazer compotas, ou que dá imenso gozo fazer a poda nas varandas das roseiras, são formas de felicidade que estão ótimas para a crise, porque são muito baratas. Claro. Nós já fizemos um programa sobre o neofrugalismo e, de facto, tem muito a ver com esta matéria. Não sabia o termo, é fantástico. Menos é mais. Neofrugalismo foi um neologismo que me permiti trazer para este programa. O nosso programa conta também sempre com respostas por parte dos nossos parceiros. Lembrar que os momentos de crise podem ser oportunidades de mudança. Já vamos falar com uma responsável pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, precisamente sobre esta frase e o que é que esta frase quer dizer numa das ações da Santa Casa da Misericórdia, Santa Casa que está também presente, como sabe, ao lado de muitas outras instituições na Natalis. A Natalis é uma feira de solidariedade e voluntariado que decorre até ao próximo dia 11 de dezembro. Situa-se na FIL, já sabe que é também aqui na zona da Expo, em Lisboa, e dá 2 euros para entrar e tem acesso a um sem número de atividades, um sem número de tasquinhas e muitos produtos com preços muito convidativos. Relembrar que depois este valor vai ser revertido a favor das instituições de solidariedade social que participam também nesta feira de solidariedade. Estamos a falar da Natalis até ao próximo dia 11 de dezembro, com a presença não só da Santa Casa, mas também do Stand do Ano Europeu do Voluntariado, das universidades sénior, das muitas instituições. Eu convido, é um desafio também para durante os próximos dias visitar a Natalis. Dizia eu então que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apresentou o livro Pessoas Grandes em Sítios Pequenos, isto porque as pessoas que fazem parte destas histórias são empreendedores de sucesso, partilhando contudo esta nota: os momentos de crise podem ser oportunidades de mudança. E é esta pergunta que eu vou lançar à Susana Ferreira, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Olá, Susana, muito bem-vinda à nossa emissão. Estas pessoas percebem que, de facto, a crise contém em si também hipótese de mudança? Sim, este é um livro que reúne histórias de 10 pessoas que passaram por situações muito difíceis na sua vida, mas que encontraram dentro delas a força e a energia para as transformar. E encontraram junto de nós, no Centro de Desenvolvimento Comunitário da Ameixoeira, também a capacidade de as ouvir, de perceber a energia que elas traziam e de transformar isso em as dificuldades em possibilidades e os sonhos em realidade. Falou da capacidade e o Capacidade é também um dos parceiros nesta ideia. Sim, o Capacidade é um programa de desenvolvimento comunitário urbano, que a Misericórdia é um dos implementadores no território da Ameixoeira e que, portanto, tem este espírito, não é? De ajudar as pessoas a concretizarem as suas ideias. Nós aqui de empreendedorismo não costumamos falar só da capacidade empresarial. Exatamente. Que é o empreendedorismo em sentido lato. E por isso o título também tem que ser plural, porque são pessoas que não só se preocupam com a sua vida, mas com a comunidade em que estão envolvidas. E muitos dos exemplos que aí vem, este livro é uma oferta também para... Muito obrigada. Algumas das histórias que aí vê, as pessoas utilizam o seu know-how, o seu saber, também ao serviço da comunidade. E isso é muito interessante, porque às vezes os que menos têm conseguem pôr o pouco que têm ao serviço de um todo. Isso para nós é muito interessante. Alguns dos casos foi com o apoio também do microcrédito, o caso que está agora a ver da Carla, mas são pessoas que são grandes, não é? E este livro também mostra que não interessa o sítio onde nós nascemos.
mesmo que seja um local pequeno, que à partida sem grandes capacidades, estão a falar de ecologia urbana, às vezes sítios que são feios para morar, que não têm um ambiente agradável, mas também na construção das relações que conseguimos fazer com as pessoas, isso torna o ambiente um bocadinho mais social, mais solidário. Sem dúvida. Até, Susana, porque muitas vezes essa pode ser o alibi, aquilo que nos motiva para mudar aquilo que não está bem à nossa volta e não está sempre à espera que seja outra pessoa a mudar, não é? Justamente, é isso. E às vezes as pessoas também dizem, esperam que a misericórdia resolva tudo, mas a misericórdia também não resolve tudo. A misericórdia também ajuda que as pessoas se envolvam e consigam também elas próprias, porque amanhã nós não estamos lá e as pessoas continuam lá a viver, lá a trabalhar. Este livro está disponível através do contacto com a Santa Casa de Misericórdia. Sim, é da linha do Centro Editorial. Exatamente. Esta ideia surgiu também do Centro Editorial da Misericórdia. Lançámos já um segundo, ontem mesmo, sobre jovens, e portanto é um conjunto de iniciativas que procuramos que este ano, 2011 e 2012, hajam mais livros. Para as pessoas é muito importante também este reconhecimento de quem trabalha com elas, de que o que elas fazem faz a diferença. E é curioso porque a Cristina falava neste redescobrir da felicidade nas coisas simples, e muitas destas pessoas pura e simplesmente empenharam-se na manutenção dessa simplicidade e a partir daí construíram. É um processo de arquitetura humana, quase, sim, não é? É uma característica de todos eles, é a humildade. E a capacidade de aprender com os erros e de escutar os outros. Porque... E de partilhar depois. E de partilhar, justamente. E de pôr isso ao serviço não só do seu bem-estar e da sua vida, mas da comunidade que os envolve. E nós também dizemos que o livro é feito de muitas ligações, de muitas pequenas histórias. É um livro sem autor, com muitos autores, escrito a muitas mãos. Mas é um bocadinho isso que diz, manter as coisas simples, não foi preciso grandes orçamentos, nem grandes ideias para conseguir chegar a este resultado. Muito bem. Muito nos alegra. Eu acho, Susana, que é uma excelente ideia e é um ótimo exemplo. Espero que as histórias possam chegar ao maior número de pessoas possível. E pode ser uma boa prenda de Natal, porque nós estamos também todos cheios de problemas e às vezes ver que pessoas com problemas maiores que os nossos e que conseguiram resolver. Também pode ser uma boa sugestão de Natal. Arregaçar as mangas e não deixar, de facto, que a crise seja uma oportunidade para ficarmos sentados à espera que alguém os resolva. Resolvermos nós, encontrarmos as nossas próprias soluções. Susana, muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco. A Susana Ferreira, que nos trouxe então este livro Pessoas Grandes em Sítios Pequenos e, de facto, como dizia o Pessoa, e arranjando aqui uma nova fórmula, nós não somos, de facto, do tamanho daquilo que... Não só daquilo que vemos, é do tamanho também daquilo tudo que nos rodeia. Muito obrigada, Susana. Obrigada. E nós voltamos à nossa conversa desta tarde. Recordo que estamos a falar de ecologia urbana. E eu acredito que este lado mais virado para aquilo que temos mais perto de nós, o tratarmos dos nossos jardins, tratarmos das nossas hortas, tratarmos dos nossos quintais, é o lado que mais chama a atenção por parte dos nossos espectadores. No entanto, este regresso às raízes, deixe-me usar assim esta expressão, Helena, motiva cada vez mais pessoas, e falávamos do ambiente académico, deixe-me tirar aí o peso da universidade e voltar à escola, andar um bocadinho para trás e ir às escolas. Todas as escolas estão cada vez mais empenhadas na construção das suas próprias hortas, por exemplo, até porque é uma maneira extraordinariamente inteligente e simples de ensinar os meninos, afinal, de onde é que vêm os legumes, que não é do supermercado, e que aquilo que nós plantamos serve para comer. Nem mais. E mais, eu posso dar um exemplo da cidade de Nova Iorque, que há 2 anos atrás iniciou um programa de hortas urbanas para garantir a alimentação das crianças das escolas de Nova Iorque. Exatamente. Neste momento, todas as crianças recebem, portanto, todas as refeições que são consumidas pelas crianças nas escolas são produzidas em hortas urbanas, que elas próprias, e estou a pensar em Bronx, que é uma zona altamente deprimida, como nós sabemos, de Nova Iorque, têm programas em que as próprias crianças e a comunidade como um todo auxilia na manutenção e na criação desses mesmas hortas. E isto porque olhamos para as crianças como cidadãos do futuro, eu acho que já são do presente e temos que os moldar agora, não é, Marta? Temos que aproveitar agora. Sem dúvida, é uma energia que temos no presente e temos que os integrar desde já nas atividades. E, de facto, neste projeto das 100 mil árvores na área metropolitana do Porto, temos tido uma adesão muito grande por parte de grupos escolares na plantação.
que são sempre devidamente acompanhados, e estávamos a conversar há pouco sobre a necessidade de ter certos cuidados na plantação para que a árvore de facto fique bem plantada, não é? E portanto estas crianças são sempre acompanhadas pelos sapadores florestais e por pessoas especializadas, mas estão a dar um contributo muito importante para este crescimento dos nossos bosques. Dizer, só para alguns cálculos que estive a fazer, nós sabemos mais ou menos que uma árvore equivale a retirar da atmosfera cerca de 200 kg de dióxido de carbono nos próximos 40 anos, portanto estamos a falar de um projeto de médio e longo prazo. E que na área metropolitana do Porto cada um de nós é responsável pela produção de cerca de 7 toneladas de dióxido de carbono anual, o que significa que se cada um de nós plantasse 35 árvores, poderia estar pelo menos a compensar um ano das suas emissões. Portanto, o desafio é o escrever um livro, ter um filho também para aumentar a taxa de natalidade e plantar 35 árvores. Temos que começar a mudar os provérbios, não é, Cristina? Eu queria só lembrar aqui uma coisa em termos de ecologia urbana, que é o seguinte: nós não nos podemos fixar só nas hortas. Há aqui o grande planeamento urbano que estamos aqui assim a falar e que de alguma maneira Nova Iorque imediatamente estica as coisas, porque as hortas urbanas, essas hortas não são no seio urbano, porque não cabem, estão já noutras, há em vários sítios, não é? Portanto, elas dispersam. Veja só, se nós conseguíssemos recuperar o caráter agrícola da moita. A moita tem um caráter agrícola, sim. É o sítio que mais faz palha no país. E, portanto, a possibilidade de termos áreas de produção vegetal, dos vegetais e dos frescos, como se chama, naquela zona que neste momento está muito perdida em termos de produção agrícola, em conjunto com a produção piscícola do estuário. Portanto, haver bons restaurantes, haver bons restaurantes de peixe grelhado, de ostras, de por aí fora, e voltarmos a ter o estuário a funcionar, isto é, para mim, em termos de ecologia urbana, algo que tem um efeito superior em termos de captura de carbono, recreio das populações. Isto tem que se pensar grande. Sim. As hortinhas pequeninas é fantástico. O valor, quando multiplica pela quantidade de participação, mas é preciso pensarmos num planeamento urbano em que não seja só a construção que conta e depois façam lá 20% de equipamento verde. Esta ligação, e repara, há um livro chamado Quando a Cidade e o Campo Colidem. É nesta faixa de colisão que de facto nos vai levar à margem sul, em Lisboa, evidentemente que nos leva à Amadora e todas as zonas periféricas de Lisboa, da AML. Essas áreas são áreas que deviam ser trabalhadas em grande escala para que as populações se possam mexer e tocar naquilo que é a produção e os processos naturais, a produção agrícola, e voltar ao seu sítio. E repare, nós temos que pensar que é um país que é dito turístico, não temos outro recurso senão o turismo. Parece que não há mesmo. Ora bem, para isso é preciso que todas estas zonas estejam bonitas e atrativas. Voltamos outra vez à estética. Sabe que na Lei de Bases do Ambiente, quando ela sai em 1987, era secretário de Estado o engenheiro Carlos Pimenta, surge a necessidade e uma cópia direta quase daquilo que se passava na Europa, mas também do NEPA, que é o National Environmental Policy, do ambiente americano, que é de 64, aparece a palavra estética. E eu perguntei ao Carlos Pimenta quem meteu a palavra estética. Foi o Teto Ribeiro Teles. Claro. Ou seja, a estética é uma das componentes da paisagem que tem que ser incluída e, sobretudo, se pensarmos que o nosso recurso é oferecer turismo. O turismo obriga à parte estética. Por isso é que o património mundial acaba, e a lista de património mundial e as milhares de candidaturas, neste momento, agora em paisagem cultural também, esqueceu-se do Pico. Esqueceu-se da paisagem do Pico, que é muito importante. Os Açores são uma das nossas reservas de beleza. Sem dúvida. Mas, portanto, toda essa dinâmica de beleza, turismo, paisagem, equilíbrio, ecologia urbana e natureza dentro da cidade são peças que nos podem salvar desta crise. E eu já vou perguntar também ao Vicente porque é que precisamos de uma revolução verde e porque é que nos sugere este livro, mas para já a agenda dos nossos parceiros. InShadow é um festival internacional de vídeo, performance e tecnologia que já vai na 3ª edição. Organizado pela Associação Voarte em parceria com o Teatro São Luís, o festival está patente em diversas salas de Lisboa até ao dia 11 de dezembro.
A Fundação Serralves promove uma série de atividades natalícias para que esta tradição não se perca. A programação inclui propostas para as férias de Natal dos mais novos. Mais informações através de serralves.pt. A Fundação Carlos Gulbenkian abre as portas para a modernidade na exposição A Perspectiva das Coisas, a Natureza Morta na Europa, de 1840 a 1955. São apresentados obras de 70 dos mais famosos nomes da pintura mundial, como Picasso, Salvador Dalí, Van Gogh, Matisse e Renoir. A exposição pode ser vista até ao dia 8 de janeiro. Para enriquecer as comemorações do mais importante género musical português, como património imaterial da humanidade, o Museu do Fado apresenta uma exposição consagrada à arte da construção da guitarra portuguesa e ao mestre guitarreiro Oscar Cardoso. Durante a exposição, que decorre até 30 de dezembro, também há uma programação de concertos instrumentais. Também o Natal é revisto na visita guiada Natal Franciscano, promovido pela Parques de Sintra. O objetivo é passar uma tarde no Convento de Santa Cruz da Serra, antigo Convento dos Capuchos, em Sintra, para vivenciar uma reconstituição da memória do culto da Natividade dos monges franciscanos. A visita é efetuada à luz das velas e está programada para o dia 18 de dezembro. Porque precisamos então, Vicente, de uma revolução verde, como neste livro quente, plano e cheio, de Thomas Friedman. Bem, Thomas Friedman é um jornalista americano que também é autor do livro Mundo é Plano. Plano precisamente pela questão da globalização, quente devido ao aquecimento global que hoje em dia enfrentamos, e cheio porque já chegamos aos 7 mil milhões de gente, não é? de habitantes e urge fazer, não é, essa tal revolução verde, que, de certo modo, será uma mudança de mentalidade, não só da sociedade civil, como dos nossos políticos, dirigentes, urbanistas, projetistas, etc., que realmente deverá ter como base a sustentabilidade. E, por isso, sugere também esta quase bíblia do estilo de vida ecológico. Sim, isto é um livro mais descontraído. É muito delicioso. Que realmente abrange não só a parte da arquitetura e design, como nos transportes, como também a parte da restauração e estilo de vida, de lazer, que realmente somos capazes de ter uma vida mais ecológica aplicando alguns conceitos que estão aí nesse livro. Aliás, nós na próxima sexta-feira vamos fazer um programa dedicado às questões da poupança no Natal, e é curioso porque a primeira página que eu abri tem muito a ver com aquilo que nós dissemos, que foi voltar ao tricô, voltar ao crochê. Vou partilhar convosco este barretinho desta menina, que é uma coisa deliciosa e que nós podemos, de facto, e aqui é o diálogo entre gerações, não é? Podemos pôr as avós ou as tias ou os tios a ensinar a fazer estes belíssimos trabalhos em crochê, muito fácil. Portanto, fazer costura em casa, bordar uns paninhos, fazer... Mas já não digam tapete de arraiolos. Mas pronto, pelo menos um barretinho... É? Exatamente, é anti-stress, vai poupar imenso também a nível de sustentabilidade, é ótimo, porque vamos reutilizar material. Se tiver uma camisola de lã velha que já não sirva nem para oferecer, pode desmanchá-la e voltar a construir outra coisa completamente diferente. É muito anti-stress. Muito obrigada por terem estado aqui connosco. Nós, de facto, não temos tempo para mais nada, a não ser para dizer que amanhã, por ser feriado, não estamos cá, mas sexta-feira temos um encontro marcado com vários parceiros que lhe vão dar soluções para um Natal bastante económico. Juntos a nós, até já.